Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese e eu tô de volta para falar das últimas atividades que eu tô propondo aqui para a gente trabalhar com o gênero textual, lendas e mitos, tá? Então eu já apresentei a aula 1 e a aula 2 na parte 1 desse vídeo, tá? Do lendas e mitos, e hoje a gente vai ver a aula 3 e a aula 4. Essas 4 aulas juntas vão dar para vocês muitas atividades, muitos textos para que vocês trabalhem esse gênero textual em sala de aula. Na aula 1 e na aula 2 eu tratei bastante das lendas, tá? E agora eu vou entrar mais com os mitos. Então, primeiro eu trago um quadrinho aqui para vocês, né? Onde o Chico Bento vai tratar da questão do lobisomem. Então, a gente só tá começando a introduzir quem é o lobisomem com esse quadrinho aqui. E aí tem a atividade 2, que é conversando realmente para explorar os quadrinhos. Porque a gente sabe que muitas crianças conhecem a Turma da Mônica, conhecem o Chico Bento, mas para aquelas que não conhecem, isso precisa ser trabalhado. Então a gente vai falar quem são essas personagens, onde será que elas moram. O menino chamado Chico Bento está com medo do lobisomem, porque será que ele se assustou quando o pai acordou, né? Então, eu acho que todas essas questões vêm para trabalhar um pouco essa tirinha. E é lógico, como eu já disse anteriormente, se as crianças trouxerem mais questões, vocês explorem, tá? Tudo, não precisa ficar preso ao que está aqui. E aí, na atividade 3, eu trago realmente um texto falando sobre o lobisomem. Vai explicar quem é o lobisomem, como a lenda do lobisomem surgiu, o mito do lobisomem, tá? E aí a gente tem algumas perguntas de interpretação de texto. A atividade 4, de novo eu vou trabalhar com a questão dos pronomes, das palavras que substituem outras palavras que já apareceram. Vocês vão ver que isso vai acontecer o tempo inteiro quando eu estiver aqui tratando dos gêneros textuais, tá? Porque a gente está apresentando textos maiores para as crianças onde isso acontece. Então é importante chamar a atenção da criança para isso, para quê? Para que quando ela comece a escrever, ela também possa aplicar esse conhecimento, tá? Então a gente está trabalhando muito agora no oral na questão da observação, mas é claro, já objetivando com que, além dela melhorar a leitura, porque ela vai entender melhor, ela também vai poder aplicar isso na escrita. Aí eu trago a capa de um gibi para a gente explorar um pouquinho, né? Quem são esses personagens? Quem são? Por que será que ele está contando desses dois homens para esses personagens? Os personagens parecem assustados. Então vale bastante a pena discutir a capa desse gibi, né? Onde eles estão, o que esse chapéu significa. Então a questão da roça, de como esses personagens, né, vieram do interior, as pessoas que moravam na roça, e como eles são personagens relacionados à natureza, e o homem tem destruído a natureza, e por isso está assustando os personagens. Então, acho que vale bastante a pena uma discussão em cima da capa desse gibi. E também se vocês explorem editora, nome, por que tem isso, né, Maurício. Então, todos os detalhes da capa de um gibi você pode começar a explorar com as crianças. A atividade 6 é para dar nome, né, para as irmãs do lobisomem. Então, é mais uma atividade de escrita. Você pode deixar as crianças darem o próprio nome ou você pode dar. E aí, como as crianças, como eu propus essa atividade para crianças de 2º e 3º ano, você pode trabalhar com nomes que vão ter sílabas complexas, coisas que você acha que as suas crianças ainda estão melhorando, precisando melhorar. RR, CH, X, tá? Então, procure trazer nomes que vão trazer algum desafio na escrita das crianças. Na atividade 7, eu proponho uma produção de texto. Como eu já disse anteriormente, eles estão começando, então, um pouquinho que eles comecem já tá bom, né? Então, você dá o começo de um texto, porque para criança sair do zero é muito difícil. Então, você dá esse começo de texto, discute com as crianças e pede para eles complementarem. No máximo, aqui, mais 10 linhas. Eu acho que no 2º, no 3º ano tá suficiente. Agora, a criança tá escrevendo bem? Deixa escrever. Esse tipo de atividade eu gosto bastante, que é para trabalhar a letra maiúscula.
Tá? Então, vocês já viram anteriormente que eu estava propondo atividades para eles prestarem atenção nas letras maiúsculas e minúsculas. Então, foi dado um texto aqui para eles, todo em letra minúscula. Eles precisam saber quais são as letras que precisam estar maiúsculas. Então, começo de frase, nome, né? Yara é o nome. Acabou aqui, ponto. Começo de frase, letra maiúscula. Então, fazer toda essa observação com as crianças. Eu trago só esse texto aqui, mas se vocês encontrarem outros textos pequenininhos e quiserem trazer para as crianças para trabalhar letra maiúscula, esse é um ótimo recurso. As crianças prestam bastante atenção. Atividade 9, para explorar um pouquinho mais o folclore, né? Então, trava-línguas para eles brincarem com os sons, mesmo porque eles estão começando a ler, isso vai ajudar bastante na escrita, na leitura deles, na fluência de leitura. Então, trabalhem aqui os trava-línguas com as crianças. E vamos para a aula 4. Eu vou trazer a história do negrinho do pastoreiro, a lenda do negrinho do pastoreiro, depois vocês vão ler, tá? Tem aqui a interpretação de texto. Vocês veem que sempre eu estou fazendo assim a leitura, interpretação de texto, depois a parte mais gramatical. E sempre na hora da leitura explorar a questão da lenda, né? Olha, nesse gênero textual realmente o que está tentando explicar. Isso tudo na interpretação de texto vai ter, mas conversem com as crianças, né? Tragam essas questões para esse gênero textual. A questão da explicação de um fenômeno da natureza, de como essas lendas e essas mitos eram importantes na vida dessas pessoas. Enfim, aproveitem todas as situações de texto para discutir o gênero textual com as crianças. Aqui na atividade 4, a gente vai relacionar o texto à imagem, né? Então, qual a figura que vai mostrar o que acontece naquele texto? Então, as crianças precisam perceber que aqui, né, tem o estancieiro com o negrinho e é essa figura que eles têm que relacionar. Então, é importante as crianças começarem a prestar atenção nessas relações. Também no segundo e no terceiro ano do ensino fundamental, a gente tem muitos problemas de criança hipersegmentando, hipossegmentando o texto. Tem um vídeo, gente, que fala só sobre isso. Dei uma procurada aqui nos meus vídeos e tem muitas dicas de como trabalhar essas dificuldades com as crianças. E essa atividade é realmente para trabalhar isso. Você vai ler a frase com eles, essa frase já apareceu anteriormente, e eles precisam saber onde corta, onde começa e onde termina cada palavra, o que é letra maiúscula, o que não é. Então, eles podem escrever em cursiva, já colocando as letras no local de se são maiúsculas ou minúsculas corretamente, e também fazer a segmentação da frase. Na atividade 4, a gente volta a trabalhar com ordem alfabética. Se as crianças ainda não entenderam, volte a explicar, façam com eles, porque nós estamos só começando a falar de ordem alfabética. Então, faz com que as crianças, aos pouquinhos, para entender, você tem que fazer com eles. Então, vai fazendo. Conforme eles forem entendendo, eles vão começando a ter mais autonomia para fazer sozinho. Aqui, novamente, mais uma produção de texto, uma coisa pequena, tá? As crianças, a gente vai propor para as crianças escreverem uma pequena carta, um bilhete, né, para o estancieiro, defendendo o negrinho. Então, a essa altura do campeonato, nós já discutimos a lenda, falamos muito sobre isso, e as crianças terão, sim, instrumentos para escrever e defender o negrinho nesse pequeno bilhete, nessa pequena carta. Na aula 6, a gente traz a mula sem cabeça, mais um texto, explorem o gênero. Temos aqui uma interpretação de texto. Novamente uma lista, tá, de palavras. Tragam palavras que vão ter algum desafio para as crianças. Como eu já disse, questões gramaticais que eles possam estar, enfim, enfrentando alguma dificuldade agora. E na atividade 8, realmente, olha, a palavra é ferro. Onde está? A gente vai comparar as palavras. Onde está escrito corretamente? A palavra é ferro. Tá certo aqui ou tá certo aqui? É aqui, por quê? Porque no meio da palavra tem 2 R's. Então, discutam cada uma dessas
o uso do R ou do RR e desses pares de palavras, ok? Na atividade 9, a gente explora o folclore novamente com adivinhas. Então, as crianças vão ler as adivinhas e eles podem escrever as respostas aqui do lado. Então, é mais para a gente trabalhar o folclore e trazer um pouquinho de leitura e escrita para as crianças. E é isso, pessoal. Essas são as 4 atividades que eu estou propondo para a gente trabalhar com o gênero lendas e mitos. Dá bem que um mês de trabalho e vocês podem, se vocês quiserem, acrescentar outras lendas, outros mitos. Se gostaram do vídeo, deixem o seu joinha e, por favor, se vocês não estiverem inscritos no canal, inscrevam-se. Eu volto num próximo vídeo falando de um outro gênero textual. Um grande beijo, pessoal. Tchau!